Seja muito bem-vindo, meu aluno, aqui é mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre operações compromissadas. Vamos entrar nesse tema então, porque eu acredito que você vai gostar bastante. Lembra que eu falei para ti que o banco ele não trabalha só com o dinheiro dele para fomentar o crédito? O que é fomentar o crédito? É fazer operações de crédito no mercado? Falei, não falei? Então, isso você já sabe. E uma das formas de captar dinheiro que o banco tem é buscar dinheiro com os agentes econômicos superavitários. Mas nem sempre essa captação de recursos acontece no ritmo que o banco precisa. Às vezes o banco tem operações que ele precisa cumprir com maior volume financeiro e as captações daquele dia não são suficientes para que ele dê conta e honre as suas obrigações. E ele começa a usar outros recursos para a captação de dinheiro. Lembra que eu falei também que os bancos são um dos consumidores de títulos públicos federais? Então, os bancos também compram, inclusive são um dos maiores compradores de títulos públicos federais. Até porque, mais para frente, quando a gente for falar de política monetária, você vai entender que um dos instrumentos de política é a utilização desses títulos públicos como uma estratégia do governo e ela é feita diretamente com os bancos. Mas para você entender mais para frente como isso funciona, você precisa entender essa dinâmica aqui. Vamos lá então? Já que você sabe que os bancos compram títulos, você sabe que eles têm posse desses títulos. Vamos supor aqui, colocar como exemplo, que o nosso Banco Alfa aqui tenha vários títulos de posse. Mas vários, é muito. Quando a gente fala que um banco compra títulos públicos, ele compra milhões de reais em títulos públicos. Mas milhões, é muita grana, tá? Só que é o seguinte, esse Banco Alfa, ele tinha uma série de despesas para honrar, várias operações para honrar num dia X. Um dia X. Os recursos captados com os agentes econômicos superavitários não foi suficiente para que o Banco Alfa tivesse dinheiro no caixa para isso, o suficiente para honrar essas despesas. E aí o Banco Alfa vai e pensa, bom, o que eu vou fazer agora para colocar dinheiro no caixa? Ele pensa, já sei, eu vou perguntar para o Banco Beta se ele tem dinheiro disponível. E mais do que isso, se ele me empresta esse dinheiro. Olha só que interessante. Ele foi lá falar com o Banco Beta e o Banco Beta falou assim, opa, Banco Alfa, eu tenho. A questão é, o Banco Alfa sabe que o Banco Beta tem dinheiro. O que ele vai fazer para transacionar essa grana? Pegar o dinheiro do Banco Alfa e o Banco Alfa se sentir seguro para entender que esse dinheiro vai ser devolvido pelo Banco Alfa. Então o Beta entender que o Banco Alfa vai devolver esse dinheiro para ele. Eles vão fazer uma operação de compromisso. O que é uma operação de compromisso? O Banco Alfa fala o seguinte, eu tenho vários títulos públicos aqui, o que você acha de você me mandar a grana que é compatível com o valor desses títulos que eu tenho? Você me manda a grana e eu te passo os títulos. Ele falou, tá, mas o que eu ganho em fazer isso? O Banco Beta pergunta para o Banco Alfa. Falou, é simples. Enquanto você tiver posse desses títulos, você recebe a remuneração que esses títulos vão dar. Então você recebe juros. Lembra que o governo remunera os títulos públicos com base na Selic Meta? Então ele rende juros. Então você me dá o dinheiro, eu te passo os títulos e aí nós fechamos um compromisso de que daqui Y dias a gente desfaz essa operação, que significa o quê? Eu compro os títulos de volta de você e mando o dinheiro de volta para o teu caixa. O Banco Beta pensa, bom, é interessante porque se o dinheiro ficasse no meu caixa, não ia ganhar nada. Eu não tenho operação de crédito suficiente para jogar no mercado e cobrar juros para fazer o efeito multiplicador. Lembra que o banco faz dinheiro? Faz dinheiro dessa forma. Então, ele fala, vamos fazer.
Esse tipo de operação é muito comum entre os bancos, tá? Porque existem algumas ferramentas que o Banco Central usa para tirar dinheiro da economia. E às vezes o banco de fato precisa. E uma das ferramentas que ele tem é fazer operações compromissadas com outros bancos. E o bacana é que quando os bancos fazem esse trabalho de troca entre eles, de operações compromissadas, isso aqui gera uma taxa que é bastante importante para o mercado. Quando as operações acontecem com títulos públicos, gera uma taxa média de negociação que a gente chama de Selic Over. Só que olha só, esse tipo de operação compromissada pode acontecer também do mesmo jeito que eu expliquei aqui, né? O Banco Beta está aqui com o dinheiro em caixa, bonitinho, e o Banco Alfa com os seus títulos, só que ao invés de serem títulos públicos, serem títulos privados. Pode? Pode. Tranquilo, sem problema nenhum, vai acontecer. E aí o sistema, o mercado financeiro também é contemplado com uma outra taxa média. Então essa troca acontece e o mercado é contemplado com uma outra taxa média. Quando essas operações acontecem com títulos privados, e lembre-se, pode acontecer, nós damos origem à taxa DI ou à taxa CDI, tá? Uma taxa muito utilizada como base de remuneração com títulos emitidos por bancos, tá? Como os CDBs, por exemplo. Beleza? Ok. Uma pergunta que o pessoal geralmente faz é: quanto tempo um banco fica com os títulos do outro para que essa operação seja desfeita? Depende, pode acontecer por um dia, pode acontecer por 2 dias, por 4 dias, 5 dias. O que você precisa entender é que eles fecham um compromisso. Então, quando o Banco Alfa aciona o Banco Beta, ele fala: eu preciso de 7 dias, por 7 dias. Então, daqui 7 dias eles têm um compromisso de desfazer a operação e durante esses 7 dias o Banco Beta foi recebendo os juros de remuneração por esses títulos. Uma coisa legal é por que é possível essa troca de títulos? Porque os títulos são nominais e eles são transferíveis. Então, você pode transferir títulos públicos entre partes. Então, eu posso realmente mandar para lá e depois receber de volta os mesmos títulos. Então, tá tranquilo, porque eles são títulos transferíveis. Beleza? Entendeu? Coisa importante dessa aula é entender que a operação compromissada pode funcionar com títulos públicos e privados, que a taxa média, né, que surge dessas operações com títulos públicos é a Selic Over. E quando as operações acontecem com títulos privados, surge o CDI, tá bom? Entender direitinho a dinâmica que um manda título, o outro manda dinheiro, e aí quando a operação se desfaz, o sistema inverso é o que acontece. Combinado? Espero que tenha ficado claro. E use a área de comentários aqui, porque eu estou ativamente te ajudando a tirar dúvidas e esclarecer questões que podem ter surgido especificamente para você. Então use a área de comentários, leia os comentários dos colegas, também pode te ajudar na complementação de conteúdo. Beleza? Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, a gente se vê no próximo encontro.